tem uma matéria aí que fala assim, metodologia do ensino bíblico. Essa metodologia do ensino bíblico, nós vamos usar esse livro aqui, ó. Na verdade, nós vamos usar a metodologia do ensino bíblico e teológico, que é esse livro. Muito bom esse livro, eu recomendo que você compre e tenha na sua biblioteca. Os outros não precisa comprar. Esse aqui você pode comprar ou no sebo ou na livraria. Na internet você vai pagar 30 e poucos reais no livrinho desse, mas é muito bom esse livro. Clovis Boff, Teoria do Método Teológico. Qual que é a editora? Vozes. Editora Vozes? É. Ah, tem na condição. Então ele... Clovis Boff. Boff com 2 Fs. Clovis Boff. Isso aqui você vai usar a vida inteira, entendeu? Teoria do método bíblico, ou bíblico e teológico, tá bom? Porque para nós evangélicos, protestantes, Bíblia é teologia e teologia é Bíblia. Agora o filósofo teológico não vê assim. Mas nós cremos que Bíblia e teologia, teologia e Bíblia é uma coisa só, tá bom? Como a gente trabalha com as duas e não há como separá-las, então teoria do método bíblico e teológico ou princípios de método do estudo da Bíblia e da teologia. Então a palavra teos é Deus, né? Teos. Logia, logos. A palavra logos é palavra. Logos significa palavra ou dialética. Estudo da palavra. Então, teos é Deus, logos é palavra. Como João chama logos de Jesus, no princípio era o logos e o logos estava com Deus e o logos era o próprio Deus. Então, teologia significa Deus e Jesus. Certo? Porque Deus se fez conhecido. Deus nunca foi visto por homem, mas Deus se fez conhecido na pessoa, obra e ministério do Senhor Jesus. João falou isso aí. Então, para nós, a teologia seria o quê? Deus e Jesus. Mas, claro que cientificamente não. Cientificamente, teos é Deus e logos é ciência. Teologia, ciência, estudo sobre Deus. Tá bom? Então a teologia, ela nasce do coração, né? Na definição de Anselmo, foi um dos pais da teologia, século X, né? Ele diz o seguinte: a fé ama saber. A fé ama saber. Então, se você ama Deus, você não vai ter preguiça de estudar sobre Deus e suas implicações em relação ao homem, em relação à natureza, em relação ao mundo, tudo que acontece no mundo. Se você ama Deus, você procura estudar a palavra de Deus. Amém? Ele propõe isso aqui. Então ele fala que a fonte subjetiva da teologia é o próprio homem, fonte subjetiva, que deseja naturalmente conhecer. Aristóteles fala isso, né? Toda pessoa que tem fé procura entender aquilo que crê, né? Então a fé é uma realidade unitária. Ele divide a fé em 3. Ele diz que a fé é fonte, objeto e fim da teologia. Pode escrever. A fé é fonte, objeto e fim da teologia. Isso quem fala? É Aristóteles? Não, agora quem fala isso é um escritor. Clovis Boff. Isso aqui é uma tese de pós-doutorado. É fonte, objeto e fim da teologia.
A fé é fonte, objeto e fim da teologia. Então ele propõe o seguinte: ele propõe a fé-palavra, propõe a fé-experiência e propõe a fé ou fiducial, ou prática fiducial ou compromisso, fé-compromisso. Então ele coloca a fé como palavra, a fé-palavra, porque você não pode crer numa religião sem crer no que foi. Por exemplo, você não pode crer em Deus sem crer na Bíblia. Então a fé-palavra é essencial, porque a palavra é o Logos. E a Bíblia diz que a palavra gera fé, né? E a fé gera boas obras, que é a fé prática. E o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se esperam é a fé e a experiência. Então ele coloca fé, palavra, fé e experiência, que você tem experiência com Deus ou com você mesmo, experiências religiosas, que não podem ser aquilatadas, nem muitas vezes demonstradas e nem questionadas, porque é a experiência que você tem com Deus. E a fé prática, que é a fé compromisso com a verdade, dar exemplo e tal, fé prática. Ele divide em 3 tipos, né? Aí ele faz uma coisa interessante. Ele fala que a teologia é uma ciência, deve ser distinguida do objeto material e o objeto formal. O objeto material, qual é o objeto material da teologia? Qual é? O objeto material é Deus. Tá? E o objeto formal? Ele divide a teologia em objeto material, entendeu? E divide a teologia em objeto formal. Então, o que é o objeto material? O objeto material é Deus. É o conteúdo da teologia. Deus e tudo que implica a sua criação, certo? O ser humano, a natureza. E aquilo que ele criou também. Então, o objeto material da teologia é Deus. A criatura pode ser um objeto consequencial, né, da teologia, mas desde que debaixo do enfoque de Deus, pode ser considerado objeto material. Entendeu? Agora, o objeto formal é o Deus revelado, o Deus da Bíblia, através de Jesus. A própria Bíblia é um objeto formal. O que é formal? É como eu faço teologia. Como faço teologia? Objeto formal da teologia. O objeto material da teologia é o conteúdo da teologia. Então, o método para estudar a teologia, você tem que fazer um corte delineando o que é objeto material e o que é objeto formal. O objeto material é Deus e tudo que implica ele. O tema da sua, o conteúdo do que você vai estudar. O objeto formal é como eu vou estudar teologia. Então vamos lá. Como eu estou ensinando teologia para vocês? Estou usando o método aqui de lousa, né? Poderia ter colocado aqui um data show. Estou usando gesto, a minha fala. Isso é a forma de ensinar. Então, o objeto formal é como devemos fazer teologia hoje, no século XXI. Tá bom? Então, nós podemos fazer teologia hoje através da Bíblia, porque a Bíblia
é objeto formal da teologia. Estudando a Bíblia, eu vou conhecer muita coisa sobre Deus. Então, Jesus, homem revelado, é um objeto formal. Por quê? Eu nunca vi Deus, certo? Com olhos nus. Mas eu conheço Deus através da pessoa e obra de Jesus. Então, Jesus também é objeto formal da teologia. É um caminho para conhecermos a Deus. Visitar um doente no hospital, fazer o bem, entregar uma cesta básica, socorrer uma pessoa, também é uma forma de teologizar. Porque é fé. Se você não tem fé prática, você não é teólogo. Você pode falar bonito, decorar a Bíblia, conhecer grego e hebraico, mas na hora que busca isso aqui em você, nunca tem. Então você é um teólogo manejado. Então, como fazemos teologia hoje? De muitas formas. Quais são os métodos que usamos na teologia? A exegese, a hermenêutica, para nós conhecermos a Bíblia. Aquilo que a Bíblia disse, aquilo que a Bíblia diz. Aquilo que a Bíblia diz hoje, para mim, aqui e agora, a palavra profética expressa. E aquilo que a Bíblia disse há 4.000 anos atrás, que é exegese. Esses caminhos são formalidades da teologia. É o objeto formal da teologia. O objeto material é Deus. Entendeu? Então vocês vão fazer uma monografia sobre isso, de 20 páginas, usando esse livrinho aqui. Mas no Google tem tudo sobre ele. Não precisa comprar o livro. Mas não é para copiar no Google, porque eu sei o que está lá no Google. Tá? Eu já li tudo aquilo que você vai fazer. Então a monografia é sobre o tema. Teoria do método teológico. Que é o método teológico e bíblico também. Bom, a língua grega, nós vamos fazer o alfabeto, nós vamos estudar sobre o alfabeto, a transliteração, só o alfabeto, tá? A língua grega. Só a transliteração do alfabeto. Esse é o trabalho do grego. Facinho, né? Só a transliteração, tá bom? Esse é o mais fácil que tem. É o grego e o hebraico. Agora, a teologia contemporânea, dá tempo da gente... O que eu quero da teologia contemporânea? Vou passar aqui a divisão da teologia contemporânea, nome de alguns teólogos, e vocês vão pesquisar só os nomes dos teólogos que eu passei, tá bom? E vocês pesquisando o nome deles na sequência, vocês vão trazer o trabalho da história e do contexto da teologia contemporânea, tá? Eu vou passar aqui o que eu quero. Trabalho de teologia contemporânea? Isso, tá? Pode apagar aqui? O que eu quero em teologia contemporânea? Eu quero bem simples, Nós temos 3 períodos da teologia, tá? 3 períodos. Nós temos o período medieval, tá? Período moderno e pós-moderno, tá? É o que? Esse período pós-moderno é o período da teologia contemporânea, tá? Pós-moderno. Que é o que até hoje. É o que nós vivemos hoje. A teologia contemporânea é o que aconteceu da década de 60 até agora. Isso é teologia contemporânea. Seria o pós-moderno. É o pós-moderno. Tá? A teologia medieval, ela vai até o século XVII. Tá? Que é a teologia moderna é a partir do século XVIII até... Obrigado.
1960. E a teologia moderna, pós-moderna, é 1960 até agora. Então, olha bem, esse período medieval, nós chamamos esse período medieval, é o período ortodoxo. Coloca aí do lado do medieval. É um período também conhecido como ortodoxo. Ortodoxo. O período moderno, nós chamamos de período moderno, nós chamamos do período liberal. Vem de liberalidade do pensamento ortodoxo. É o contrário do ortodoxo, liberal. Entendeu? É aquele cara liberal que não crê em nada, entendeu? Não crê no inferno, não crê na ressurreição. O medieval seria até o 17, seria do início? Até o 17, não, medieval? Medieval é do início do cristianismo Até o 17. Né? Século IV, né? Porque Agostinho é o pai da teologia. Século IV até século XVII. Período moderno, nós chamamos de período também liberal da teologia. Agora, quem é o pai do período liberal? Período liberal, também chamado de período liberal, né? Isso aqui é bom aprender, viu, gente? Não é decorar, aprender mesmo, tá? Liberal. Quem é o pai do período liberal? Schleiermacher. É difícil escrever, nem sei se eu sei escrever. Schleiermacher. Eu acho que não está certo, não, mas está mais ou menos. Schleiermacher é um filósofo, é um teólogo alemão. Ele é o pai do período moderno, tá? Liberal, da teologia. Ele propõe nesse período, a Bíblia contém a palavra de Deus, tá? Contém. E aqui no período ortodoxo, a Bíblia é a palavra de Deus. Entendeu? Então, o período ortodoxo, a Bíblia é a palavra de Deus. Período liberal moderno do século XVII, cujo pai é Schleiermacher, alemão, teólogo alemão, protestante, da igreja luterana, entendeu? Aí ele propõe que a Bíblia contém a palavra de Deus. Nós rejeitamos esse pensamento que a Bíblia contém, né? Ela contém, mas acima de tudo ela é a palavra de Deus, tá? Esse é o princípio ortodoxo. E depois da definição correta, nós temos o pai da teologia pós-moderna. Isso aqui é ortodoxo, tá? Liberal, e aqui pós-moderno, neo-ortodoxo. Que é a teologia contemporânea. Então a teologia contemporânea é o que? Pensamento neo-ortodoxo da teologia, tá? Nem somos liberais, nem mais ortodoxo. Aquele ortodoxo que pegava uma mulher e crucificava, botava fogo, acusava ela de bruxa. Era a ortodoxia sem amor, né? Para manter a ortodoxia, era praticado injustiça, safadeza, humilhações, pessoas eram mortas,
e usava isso como um meio de manter a ortodoxia da igreja, com o desamor. Então a ortodoxia é boa, mas desde que seja equilibrada com amor, né? Se não tiver. Então a ortodoxia perdurou 13 séculos de hegemonia eclesiástica da igreja medieval. A Bíblia é a palavra de Deus. Na verdade, a Bíblia é a palavra de Deus e a tradição da igreja, né? Porque eles não. A tradição tinha o mesmo peso da Bíblia para eles, né? O neo-ortodoxo seria o equilíbrio, né? Equilíbrio das duas. Por quê? O neo-ortodoxo, o pai da teologia neo-ortodoxa é Karl Barth. Karl Barth. Ele é um teólogo suíço, pastor protestante da igreja Karl Barth. Ele propõe assim: a Bíblia se torna palavra de Deus quando há honestidade em sua interpretação. Eu vou. Viu? Calbate. A Bíblia se torna a palavra de Deus quando há honestidade em sua interpretação. Você pega um texto da Bíblia, você escolhe 5 versículos da Bíblia, certo? E pega aqueles 5 versículos e começa a falar: olha, Deus mandou falar isso aqui. Isso aqui é a palavra de Deus. Aí Calbart vai fazer um negócio com você. Ele vai perguntar para você: foi mesmo Deus que disse isso? Em que contexto você tirou esse trecho da Bíblia? Quem disse isso? Foi Deus ou foi o homem? E Deus mandou quem falar isso? Mandou quem fazer? Você ou alguém há 4 anos atrás? Então Calbart é: a Bíblia se torna a palavra de Deus na medida em que você usou a dialética. Quem mandou você falar isso? Foi Deus mesmo que disse isso? Ou é coisa da sua cabeça? Ou da sua crendice, ou das suas manias? Você pegou um texto isolado e quis fazer aquilo, empurrar com ela abaixo dos crentes. Enfraquece o crente ainda. Esse cara enfraquece o crente. Não, ele não enfraquece, ele faz você estudar mais. Por exemplo, os fariseus, né? Usavam a palavra de Deus, mas não uma honestidade boa. Os fariseus usavam a palavra de Deus isolado. O fariseu pegava o quê? Pegava 2 versículos da Bíblia. O Evangelho da Corban, por exemplo. O fariseu pegava 2 versículos da Bíblia, fora de contexto, isolado, e criava uma doutrina. Ó, tem que ser assim. E é a Bíblia que está falando, não é eu. Aí fazem muito hoje, pega isoladamente um versículo. O que mais faz? A pastora se aplica na igreja, é isso. Show! É o que mais faz, né? Mais faz. Então, o que Calbart propõe? Esse texto que você pegou isolado, tem que ser honesto com ele. Pega esse texto, busca o contexto remoto, busca o contexto próximo, o remoto, que é aquele à luz de toda a Bíblia, e daí você vai chegar à conclusão se foi Deus mesmo que mandou. Entendeu? E foi um ponto de interrogação na palavra que a pessoa fala. Foi mesmo Deus que mandou? Não é uma coisa chegar, Deus mandou, a partir de hoje ninguém vai beber Coca-Cola, porque Deus mandou, né? E ninguém mais pode usar corda, que é pecado, nem cinto, porque o cinto é do diabo, né? Eu começo a inventar um monte de doutrina da minha cabeça, sem base bíblica, porque eu peguei um versículo lá isolado da Bíblia. Por isso Calbart, ele enriquece o discurso teológico, porque ele ensina que o aluno ele tem que pesquisar. A Bíblia não é livro preguiçoso. Você tem que estudar. Por exemplo, fazer uma pergunta aqui: quantos dias a família de Noé ficou dentro da água? Quantos dias? Dentro da água. Dentro da água. Bem rápido, vai. 120.
Então, está escrito na Bíblia a quantidade certinha do tempo que eles ficaram dentro da água. Mas só que não está escrito explicitamente. Você que tem que pesquisar. Entendeu? 40 dias choveu sobre... Aí ficou alagado. 50 dias demorou para as águas, só aí já tem quanto? 90. 190. Já tem 190 aí. Já ficaram 190. 40. Aí 4 meses, não, 4 meses. 40 dias levou de chuva direto, sem parar. Que 40 é o número da tribulação. E depois levaram 150 dias para as águas. Só aí dá quanto? 190. Já dá quase um ano. Já dá um ano, dá 8 meses. Aí depois ele solta o quê? Uma bomba. Depois solta outra água. Né? E aí você... Gênesis, acho que é capítulo 6 ou 7, diz assim: Noé entrou na arca no dia tal, ano tal, mês tal. No outro capítulo da Bíblia, vira a página, está escrito lá no final da história. E no ano tal, mês tal, dia tal, Noé saiu da arca. Aí você soma, dá 1 ano e 7 dias. É porque teve que baixar a água, teve que baixar a coluna e andar, né? Mas a Bíblia não está explicitamente dizendo, ficou 1 ano e 7 dias. Mas a Bíblia num capítulo diz, entrou no mês tal, dia tal. No outro capítulo diz assim, e no dia tal, mês tal, saíram da água. Você que tem que somar, a Bíblia não é livro para preguiçoso. Você que tem que somar, afinal, 1 ano e 7 dias. Então, Calvarte. Então, Calvarte, ele propõe que a Bíblia se torne a palavra de Deus na medida que há a interpretação. A interpretação correta. Se você força a barra, se você não usa os métodos de interpretação, pega um texto isolado e cria uma doutrina sua, da sua cabeça, aí a Bíblia não está sendo. Ela é a palavra de Deus. Ninguém tira isso da Bíblia. Ela é sempre. Ela sempre vai ser a palavra de Deus. Ela é. Calvarte não está dizendo que ela não é. Ele acredita que ela é, mas que ela pode ser distorcida e virar o liberal. E pode ser equilibrada e buscar a verdadeira interpretação. Entendeu? Então é esse trabalho que nós vamos fazer. Agora, eu quero que vocês façam essa divisão aqui. Período medieval, a Bíblia é a palavra de Deus, que é o período ortodoxo. Período moderno, liberal, até 1960, a Bíblia contém a palavra de Deus. Pai é Shlamá. Período moderno, década de 60 para cá, período neortodoxo. A Bíblia se torna a palavra de Deus quando há honestidade em sua interpretação. Agora, o que eu quero que vocês coloquem na apostila mais sobre o que a teologia faz da década de 60 para cá. Tá? Qual é a diferença dela antes e depois? A mesma coisa que a filosofia faz. A filosofia, esse período aqui, medieval, chamado medieval, a filosofia moderna, que é o iluminismo, né? Período moderno, iluminismo, e hoje a filosofia pós-moderna, que é o mundo que nós vivemos também, da sabedoria. O que a teologia faz hoje? Como nós praticamos hoje? A teologia hoje, ela é, acima de tudo, teologia prática. Quais são os temas da teologia hoje? Os temas. Ó, vamos lá. Étnico, econômico, político, religioso, então, quais são os temas que a teologia trata hoje? É mais prático do que intelectual.
Hoje você tem, o tema, vou botar aqui, feminismo, não vou falar feminismo, tá? Essa palavra aqui, não vamos usar feminismo, tá? Vamos botar ela em discussão. Vamos botar o papel da mulher. São temas que nunca foram discutidos antes da década de 60. Nunca ninguém na igreja, antes da década de 60, discutiu o papel da mulher na igreja. Hoje, a mulher dirige a igreja, prega, quer ser pastora, bispo, apostila, tem apóstolo e tem apostila, né? Então, brincadeira. Eu creio que a mulher ela pode fazer. Ela pode pregar, pode evangelizar, pode expulsar demônio, pode curar, pode liderar, se ela tiver vocação. Agora, se você falar para mim, na Bíblia tem mulher pastora? Não tem. Mas na prática, se você pôr uma mulher de Deus para dirigir a igreja, se ela for ungida de Deus e vocacionada, ela faz tudo que o homem faz. Eu já vi, a gente vê isso. A igreja sempre foi mais meio homem do que mulher, antigamente, né? Hoje, inverteu-se os papéis. Hoje é mais mulher do que homem, você vê nas igrejas. Isso foi a partir de 60 para cá ou foi antes? Não, isso eu acho que é uma questão de existe no mundo mais mulher que homem, né? A questão de natalidade. Mas esses temas não eram temas da teologia. E a partir da década de 60, por exemplo, a etnia, o Deus dos índios, o Deus dos negros, o Deus dos loiros, né? Sabe que o protestantismo, o protestantismo fundamentalista não aceitava o negro na igreja. Por 400 anos, os protestantes massacraram os negros, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. A Igreja Católica pecou tanto quanto os protestantes na parte do racismo. E hoje é um tema recorrente, né? Que hoje não existe isso. Hoje o negro ele é pastor, e ele é pastor do loiro, né? No Brasil, porque nos Estados Unidos o loiro ainda não entra na igreja que um pastor é negro. Mas é o índio, a cultura indígena. Nós temos aqui os índios, aí vocês viram aí, essas crianças. O índio, como é que se coloca como nós? A Igreja Católica, ela fez uma bula dizendo assim: é pecado escravizar os índios, não é pecado escravizar os negros. O Papa fez essa bula. A partir daí, os negros passaram a ser escravizados, mas por um interesse maior da Igreja Católica, um interesse comercial de países, de grandes corporações que transportavam os negros para vender, interesse financeiro. Esse dinheiro vinha para a igreja, daí porque a igreja fez essa bula papal. É pecado escravizar os índios, não é pecado escravizar os negros. E os índios trocavam de religião muito fácil. Entendeu? Por um prato de comida eles se batizavam na igreja católica. E o negro não. O negro falava: eu bato bumbo há mais de 5 mil anos, por que você quer trocar? Quer trocar minha religião? Negativa, eu tenho caráter, eu não vou trocar de religião. E o índio era frágil de caráter, ele trocava, virava católico, depois vinha um espírito, dava outro prato de comida para ele virava espírito de novo. Então o índio era fraco de caráter. E o negro era forte de caráter, ele não se dobrava. E aí a Igreja Católica, por causa dessa natureza do negro, de ter mais caráter que o índio, a Igreja Católica inventou essa bula: é pecado escravizar os índios. A partir dessa bula, deu a chancela para escravizar os negros no mundo todo, tanto protestantes quanto católicos. E os protestantes
massacraram mais do que os católicos. Mais do que os católicos. Entendeu? E hoje, graças a Deus, acabou, né? Esse negócio de racismo, né? De ódio aos judeus, ódio aos árabes. Ainda que hoje tem gente pregando ódio aos árabes. Vocês lembram quando a Guerra Fria pregava ódio à União Soviética? Que o diabo ia nascer na União Soviética? Aí passou a raiva da União Soviética. Os americanos bancavam isso, né? Depois, agora os árabes é que são o demônio, que o anticristo vai nascer na Arábia. Se o Brasil ficar muito rico, daqui a pouco é o Brasil. Isso vai nascer no Brasil. Na Bahia, eu estive na Bahia, e lá eles disseram o seguinte, que as igrejas, curioso, do tipo de igreja, tinha duas torres, igreja com uma torre só, eu perguntei por quê. Aí eles disseram lá para mim que é o seguinte, que a igreja da torre só era porque era a igreja dos negros, dos escravos e tudo mais, porque os senhores não misturavam, né? E a igreja com duas torres era para os senhores feudais, a sociedade. Isso procede realmente ou é mito da Bahia? Não, nos Estados Unidos existe a igreja do negro e do branco, mas no Brasil não. No Brasil, brasileiro... A construção da igreja fica separada, né? A Assembleia de Deus no Brasil teve 5 negros presidente da Convenção Geral do Brasil. Aqui nunca teve isso. Não, né? Existe aquele racismo velado, que faz brincadeira, gozação, mas racismo igual na Europa, nos Estados Unidos. Lá Por exemplo, nós viemos da descendência de Adão e Eva, né? E os índios? Os índios são mais civilizados que nós. Nós que somos descendência de achamos que eles são muito bravos, né? Os índios são mais humanos do que nós. Esse rapaz é cacique. Sabe o que ele falou para mim? Eu tenho 23 anos, ele tem de idade. Nunca vi um índio bater na esposa. E ele falou outra coisa para mim, que é a mesma coisa que o Darcy Ribeiro era antropólogo, ele viveu 25 anos na tribo, morando dentro da tribo. Foi senador, Darcy Ribeiro, já morreu. Ele escreveu um livro, ele disse: eu nunca vi um índio gritar com a esposa. E esse cacique falou a mesma coisa. Eu nunca vi um índio gritar com a esposa e nunca vi um índio bater no filho. E nunca vi um índio gritar com o pai. Quem é civilizado? Nós ou os índios? Os índios. Nós estamos Então é um tema da teologia hoje. Mas na contemporânea tem algum autor específico? Não. Vocês vão pesquisar no Google qualquer livro de teologia. Vocês vão pesquisar sobre Schleiermacher e Karl Barth. E Agostinho também? Não. Só pesquisa sobre Schleiermacher E Karl Barth. no Google. Não precisa de livro. No Google você vai ter milhares de coisas sobre isso. Karl Barth, Schleiermacher. Schleiermacher é um herege, tá? Mas é para pesquisar sobre ele. A Karl Barth é um teólogo equilibrado. Tá? Já estamos matando aqui já 6 matérias. Aí na outra